Apocalipse, capítulo 13. Um texto bem conhecido, mas que vai nos ajudar a ter aqui alguns princípios que nós precisamos ter em vista aqui. Então, Apocalipse 13 e o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então, já existe a besta, agora o que nós estamos esperando é a imagem à besta ou a imagem da besta, que é a mesma coisa. Então, já existe a besta. O que está faltando é uma réplica da besta. E essa réplica da besta, ontem nós traçamos aqui, que é a apostasia do movimento Reforma Protestante. Então, quando surgir este movimento, é o verso 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse, grife bem essa palavra, morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E é aqui que nós queremos tirar um princípio, né? Onde nós vimos já isso aqui, a questão da imagem da besta. O que vai estar envolvido na questão da imagem da besta? Uma tentação. Para que nós possamos avaliar essa tentação, nós temos que avaliar duas coisas. A primeira delas, o que vai ser a tentação em si, e aquilo que é mais precioso que nós temos humanamente falando. O que nós temos de mais precioso? Nossa família. Mas existe uma coisa ainda mais valiosa do que a família, humanamente falando. A vida. A vida. Então, a vida vamos dizer assim, é o bem mais precioso, humanamente falando, que nós temos. Tá? Não tem palavra para nós mensurar, vamos dizer assim, tamanha bênção que nós temos, chamada vida. Deus nos deu vida. Então, a tentação, ela vai vir em direção àquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida. Tá? Olha aqui, veja bem assim. Tá? Assim, agora, uma calamidade repentina, imprevista. O que seria isso, essa calamidade? Lei da morte. A lei dominical. Tá? Então veja bem, então haverá uma calamidade, ela é descrita como repentina e imprevista. Nós temos previsto a questão do decreto dominical, nós temos estudado sobre o decreto dominical, sim. Agora, por que se chama uma calamidade repentina e imprevista? Porque virá num grau de rapidez que nós não esperamos, intensidade também, e virá numa intensidade que nós nunca mais, nós não teríamos condições. Eu imagino uma prova, o professor diz, olha, a prova vai ser difícil, estudem. Tá? E o aluno estuda, e quando ele chega no dia do teste, ele pega a prova e ele diz o seguinte, olha, eu não sabia que a prova era tão difícil. Eu não sabia a extensão daquilo que seria cobrado. E ela vai dizer o seguinte, né? Ela chama isso o seguinte, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte.
e mostrará se há fé real nas promessas de Deus, mostrará se está sustido da graça. A grande prova virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para suprirem as necessidades do Espírito, exatamente. Tá? Então, isso vamos dizer assim, é a extensão vamos dizer assim, da prova que nós vamos enfrentar. E o que vai colocar em risco em nossa vida, ou melhor, vou colocar em risco a nossa vida. Nós vamos entender aqui um pouquinho dessa prova naquilo que passou na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos sofrer uma tentação, e essa tentação que nós vamos sofrer vai ser, se a minha vida está sendo ameaçada, ou se a minha sobrevivência é ameaçada, eu vou ser tentado a fazer o quê? Salvar a minha vida. Salvar a mim mesmo. Então, de um lado, a existência ameaçada, a sobrevivência ameaçada. De outro lado, a tentação ela vem para que eu possa salvar a mim mesmo. Abra a palavra de Deus aí, no livro de Mateus, no capítulo 27. Nós vamos entender um pouquinho do ministério de Cristo na cruz e vamos ver algumas coisas que acontecem em relação ao Senhor Jesus. Capítulo 27 e o verso 39. O pastor, esse aqui, se quiséssemos ver quando adorar a imagem da besta, é uma quantidade que Hein? os que não adorarem a besta serão mortos, né? Sim. É uma quantidade muito grande, são alguns. Guarda essa perguntinha aí, depois eu quero responder essa pergunta. Ela é interessante, tá? Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o retificas, salva a ti mesmo. E aí vejam bem, se és filho de Deus, e desça da cruz. Então nós encontramos aqui que um grupo, e esse grupo que estavam passando ali, olhando para a cruz, esse grupo vai blasfemar e eles vão menear a cabeça. O que significa menear a cabeça? O que significa essa expressão menear fazer? Desdém, descrença, né? Descrenço, desdém, não fazendo caso. Então veja bem, ironia, reprovação, vamos dizer assim, tá vendo? Não era para você ter feito isso. E esse grupo é chamado os que iam passando, pessoas em comum. E eles estão aqui lançando coisas em relação a Cristo, além das blasfêmias, estão dizendo para que Cristo pudesse descer da cruz. Cristo poderia descer da cruz? Sim. Cristo ele passa um grau na tentação que nós não passamos. Ele passa num grau muito acentuado de uma grandeza que nós nunca vamos passar. Tá? Por quê? Porque Cristo tinha o poder da divindade em si. E ele poderia usar esse poder da divindade e dizer: olha, tá? É muito sofrimento, é muito desprezo, a raça humana não merece isto, e eu vou descer da cruz. E numa questão ali de segundos, Cristo poderia reverter toda aquela cena. Nós não temos o poder da divindade, nós somos humanos. Mas guarde isso aqui para que a gente volte nesse aspecto. Mas se ele fizesse, você também se perderia, não, pastor? Tá, depois nós vamos analisar esse ponto também, né? Eu pensei hoje, eu estava pensando justamente nisso aqui cedo, depois nós vamos compartilhar isso aqui com o grupo. Dentro disso aqui,
vejam bem no verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Então, além daqueles que estavam passando, aqui nós encontramos que as autoridades religiosas também estavam blasfemando e meneando a cabeça e dizendo: olha, salvou os outros e não salva a si mesmo. Dentro desse aspecto, nós encontramos no verso 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: sou filho de Deus. Então eles estão relacionando se Cristo é o Filho de Deus, se realmente Deus quer bem o seu Filho, então haveria o livramento da cruz. E aqui diz: os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E aqui nós encontramos, no Desejar das Nações, aquilo que nós chamamos o bom ladrão. Também inicialmente ele usou essa expressão: salva a ti mesmo. Nós estamos recebendo condenação, mas o Senhor também deve salvar a si mesmo. Quando nós olhamos esse mesmo relato na visão do evangelista Lucas, Lucas capítulo 23 e o verso 36, nós vamos ver um outro grupo de pessoas que ali estão pedindo que Jesus desça da cruz. Então, Lucas capítulo 23 e o verso 36. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A última tentação de Cristo, irmãos, foi salvar a si mesmo. Consegue mentalizar os 4 grupos? Os que iam passando, as autoridades religiosas, os malfeitores e os soldados. Todos pedindo que Jesus descesse da cruz. Graças ao nosso bom Pai, graças ao nosso Senhor Jesus, Ele não desceu da cruz. Amém. E assim nós temos a redenção. O que nós precisamos colocar aqui como princípio para que nós possamos entender o grau em que nós vamos passar por uma tentação no momento final. E aí nós precisamos entender aqui, e vamos aqui mentalizar 3 palavras. Nós vamos mentalizar a palavra vontade, a palavra fé e a palavra amor. Vontade, fé e amor. É fácil de guardar, né? Então veja bem, são 3 palavrinhas que vão estar envolvidas neste momento da tentação e relacionadas a essa questão do descer da cruz ou não. Por falar em questão de descer da cruz, ainda em Mateus é um evangelho que ele traz algumas coisas de uma forma muito prática. Pastor, ele era o que o diabo mais queria que ele descesse da cruz. Então, Mateus capítulo 16, Jesus vai colocar aqui o princípio da cruz. Verso 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, seguindo as suas pisadas, podemos colocar assim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Dentro desse aspecto, irmão, Jesus coloca aqui
é o sentido mais profundo da renúncia. É negar a si mesmo. Quando se fala negar a si mesmo, nós vamos aqui entender uma palavrinha que nós já mencionamos, e essa palavrinha se chama vontade. Parece que está dando um probleminha aqui. Onde funcionou? Talvez a pista esteja fraca. Como é que é? Talvez a pista esteja fraca. Ok? Tá. Essa palavrinha é vontade. Esqueça o sentido que você aprendeu sobre a palavra vontade. É um sentido correto, mas nós temos que entender agora a vontade aqui como uma ferramenta que Deus ele colocou em nossa vida chamada vontade. O que é vontade? Então vamos definir o que é vontade e aí ver o que seria vontade. A vontade é o poder de decisão, de escolha que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob seu domínio. Isso é vontade. É o poder de decisão, é o poder de escolha, está relacionado com o livre-arbítrio. Então Deus nos deu a capacidade de fazer uma escolha entre o bem e o mal. Deus, ele se dependesse dele, ele faria sempre a escolha por nós, mas ele não pode fazer isso porque ele criou o ser humano de uma forma para que o ser humano ele possa render a Deus uma submissão voluntária, uma submissão amorosa. Se eu falar para esse Senhor, domina a minha vontade, eu quero ser a minha Não, Deus não faz isso. Se Deus fizer isto, ele estaria, vamos dizer assim, tirando do ser humano essa capacidade de decisão. E o ser humano seria apenas uma máquina. Tirando o livre-arbítrio. Tirando o livre-arbítrio. E se orar, pastor, para fazer a vontade de Deus? Vamos chegar lá, tá? Então veja bem, a vontade é o poder de decisão de escolha que governa a natureza do homem. Tá? Quando Josué está dizendo, eu e minha casa serviremos o Senhor, tá? Ele decidiu o seguinte, né? Vamos servir a Deus. Quando José está dizendo, né? Como eu cometeria tamanha maldade diante de Deus? Ele está dizendo, olha, eu exerço esse poder de escolha. Ele não poderia escolher pelo lado da esposa de Potifar, da sedução, mas ele decidiu pelo outro lado. Ele diz assim, como eu pecaria, como eu cometeria tamanha maldade diante do meu Senhor? Então vejam bem, o poder de escolha, de decisão que Deus deu para ele direcionou para Deus. Às vezes a gente tem a vontade, a gente decide, mas a gente não tem força para executar. Tá, vamos chegar lá. Tá? E aí o que acontece? Aí dentro disso aqui, então esse é o poder que Deus deixou para nós, tá? É a faculdade, é a ferramenta na mente chamada vontade, o poder de decisão, o poder de escolha que Deus deixou para nós. Aí ela diz ainda, o tentado, não o tentador, o tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa na natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Muitos descerão à ruína, enquanto esperam e desejam vencer as más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus. E essa entrega da vontade a Deus significa negar a si mesmo. A gente fala da morte do eu, né? O que é a morte do eu? Nada mais é do que o que, né? É nós não cedermos diante da tentação e estar sempre decidindo ao lado de Deus. Sempre deixando essa vontade para que seja a vontade do Senhor.
Então aqui a primeira coisa que nós precisamos entender é essa questão da vontade. A vontade, ela precisa ser exercida. Deus nos deu o poder de escolha. A nós cabe exercitá-lo. Não podemos mudar o coração, não podemos reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos servi-lo. Podemos entregar-lhe a nossa vontade. Então Ele operará em nós o querer e o efetuar segundo a sua aprovação. O que seria este operar em nós o querer e o efetuar? É a vontade do Senhor. E o que é a vontade do Senhor? A obediência. E o que é essa obediência? É a lei de Deus. Então, quando se fala da vontade do Senhor, nós temos que entender o seguinte: está relacionado com, vamos dizer, a lei de Deus. Então, Deus, Ele quer que esta vontade, ela seja, vamos dizer assim, exercitada ao lado de Deus. E aí Deus vai operar em nós o querer e o efetuar. Voltando aqui ao texto. Deus não obedece pelo homem. O que Deus faz é dar condições para que nós possamos obedecer. Então, a obediência é a obediência do homem para Deus. Mas o homem obedece quando é a verdadeira obediência, ela vem o quê? Fruto da operação de Deus em nossa vida. Então, esta operação aqui, então Ele operará. Então, isto é, vamos dizer assim, é a ação do Espírito Santo em nossa vida, tá? Para que possa Deus operar em nossa vida, o querer e o efetuar, segundo a vontade de Deus. Então, Deus cria todas as condições para que o homem possa obedecer. Tá? E cabe a nós exercitar esta, vamos dizer assim, essa vontade, esse poder de decisão que Deus colocou em nossa vida. Muitos, voltando ao texto aqui, descerão à ruína, porque não exerce a sua vontade em direção àquilo que é o bem. E quando isso acontece, diz assim, quando alguém coloca a sua vontade, entrega a sua vontade, entrega o seu eu, renuncia a si mesmo, o que vai acontecer? Diz que toda a nossa natureza, ela estará posta no domínio do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo trabalha para que nós possamos decidir o lado de Deus, e decidindo o lado de Deus, nós estaremos colocando a nossa vontade como sendo a vontade de Deus. E assim o Espírito Santo operando em nós, vai colocar a nossa natureza no domínio do Espírito Santo. Amém. Então, a tentação, no momento final, ela virá para tentar separar a alma de Deus para sempre. E a tentação que nós vamos receber vai ser para que nós possamos descer da cruz, salvar a nós mesmos. O que seria salvar a nós mesmos? Né? Vamos dizer, nós não decidir ao lado de Deus. Medo da fome, medo da morte, medo dos insultos. Observe aqui que aquele cenário que Jesus enfrenta com as pessoas que iam passando, meneando a cabeça, os escribas, as autoridades religiosas, os soldados, os malfeitores, são os 4 grupos de pessoas que vão enfrentar nesse momento final. Autoridades seculares, autoridades religiosas, pessoas meneando a cabeça, próximas de nós, dizendo, né? Salva a ti mesmo. Tá? Aí o que acontece? E dentro desse aspecto, o que vai acontecer? Nós vamos ser tentados a descer da cruz. A fazer, vamos dizer assim, meio de salvar a nós mesmos. Dentro dessa palavra, vontade, só um minutinho que a gente vai depois abranger algumas perguntas dentro dessa questão aí. Uma outra palavrinha que vai estar ligada aí é a palavra fé. Então, a vontade exercida,
vamos dizer, em direção a Deus. E a palavra fé. Então vai estar envolvido nessa última tentação. Que tipo de fé que eu tenho na palavra de Deus? E na palavra de Deus existe um mandamento. E o mandamento, ele está relacionado em relação ao sábado. Então é um mandamento. Então, se nós estamos aqui, nós podemos dizer que nós possuímos fé. Mas que tamanho agora é a nossa fé para nós entendermos quem está por detrás do mandamento? Quem é o autor do mandamento? Não é só crer no mandamento como sendo um mandamento de Deus. Mas quem é que é aquele que manda e, vamos dizer assim, que tipo de relacionamento que nós temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus? Uma das coisas, irmãos, que temos que ter é a evidência do Espírito Santo trabalhando em minha vida e na nossa vida. Como que eu sei que o Espírito Santo trabalha em minha vida? Uma pergunta. Qual é a maior manifestação que o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa? Quando há uma transformação de vida. Aquele que experimenta uma transformação de vida, ele percebe alguma coisa dessa transformação? Sim ou não? Sim. Então é o seguinte, ele vê coisas que antes ele colocava como sendo importante e agora essas coisas não têm importância mais. Coisas que ele colocava com muita importância, agora ele diz, não, agora isso aqui não é importante. Ele começa a ver uma reversão de valores da vida. Coisas que ele aspirava, agora ele não aspira mais. Coisas que ele tinha prazer, agora ele não tem mais. E quem está em volta não entende isto. Acha que é beatice, loucura, desequilíbrio, porque ele não entende, ele não experimenta. Se não experimenta, ele diz, olha, está ficando meio assim ruim da cabeça, tá? Não é bom. Então é o seguinte, o Espírito Santo começa a colocar valores em nossa vida que nunca nós imaginamos que esses valores. Então nós começamos a entender que tem um Deus trabalhando em nossa vida. Na hora da crise, isto vai ter sentido. Deus me conduziu até aqui e Deus vai me conduzir aqui. E uma das maneiras que Deus me conduz na vida não é se Deus providenciou dinheiro para mim, tem esse aspecto também, mas o aspecto transformador de vida, irmãos, não tem como negar que realmente o Espírito Santo trabalha em nossa vida. E aí eu me lembro de uma senhora que diz o seguinte, né? Pastor, eu estou bem da cabeça? Eu disse, por quê, irmão? Fulana vai no meu serviço, me agride, me maltrata, zomba de mim, lança impropérios, e eu fiquei calminha. Fiquei anestesiada. Eu falei, isso é normal, pastor? É normal isso, né? É normal essas coisas, né? E aí vejam bem, irmãos. Então, quando o poder de Deus começa a trabalhar em nossa vida, né? É impossível a vida permanecer a mesma. Até o semblante, fisionomia mesmo, tá? Não é sentido figurado, não. Mudar. É impossível a graça de Deus atuar em nossa vida e o semblante não se apresentar um semblante alegre. Porque o fruto do Espírito é alegria. E não é uma alegria fabricada, não é uma alegria ruidosa, não é uma alegria vinda assim de que realizações na vida, mas é fruto da operação da graça de Deus em nossa vida. Então, irmãos, isto na hora da crise também vai ter sentido, tá? Deus me guiou até aqui, Deus me sustentou até aqui, Deus abriu novos horizontes para mim, Deus me deu uma perspectiva de vida. Então nós precisamos entender essa questão.
Uma outra questão que vai estar envolvida juntamente com esta vontade, junto com a vontade vai estar a fé. Que fé que eu tenho nesse Deus para que Ele possa me sustentar no momento da crise, é a palavrinha amor. Então a tentação também vai envolver. Num prato vai estar o seguinte: o amor que eu tenho a mim mesmo e o amor que eu tenho a Jesus. Se o amor que eu tenho a mim mesmo é um pouquinho maior, eu vou pender, inclinar para salvar a mim mesmo. Se o amor que eu tenho por Jesus é maior, né, aí é o seguinte: por amor de Cristo, eu aceito morrer. Existe esse princípio diário na nossa vida que Paulo diz: cada dia morro, cada dia cedo a minha vontade, cada dia exerço fé, cada dia por amor a Cristo eu me renuncio a algumas coisas. Qualquer reforma que nós fazemos na vida, se não for por amor a Cristo, é falsa. Qualquer mudança que nós fazemos de vida, se não for um relacionamento de amor a Cristo, é uma reforma falsa. Ela funciona? Funciona. Até o dia que não tem uma crise. Então o que tem que pesar na nossa vida é o amor a Cristo, o amor a Jesus. E aí cabe a nós exercitar cada dia a contemplação no ministério, na vida, no caráter, nas cenas finais do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos pouco meditando sobre Cristo. Nós falamos muito pouco sobre Jesus. Nós pensamos muito pouco sobre Cristo. E aí, veja bem, e aí, quanto menos também nós oramos em relação ao poder do Espírito Santo, menos amor a Cristo nós temos. Quanto mais o Espírito Santo ele é entronizado na vida, quanto mais o Espírito Santo ele é desejado no coração, maior é o amor a Jesus. Quanto mais nós pedimos o batismo do Espírito Santo, maior é o poder de Cristo, maior é o amor de Jesus. Então, ninguém vai morrer no momento final pela causa de Deus se não tem um profundo amor a Cristo, se não tem um profundo amor às coisas de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor do mundo esfriará. E nós nunca vimos esse amor esfriando de uma maneira tão real como os nossos dias. E este amor, dentro do contexto de Mateus 24, que Jesus menciona ali, a gente pode dizer que há crimes bárbaros acontecendo aí, conflitos familiares se acentuando cada vez mais, mas ali já estou dizendo de outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte, que é o amor da verdade se esfriando. É o amor daquilo que Deus implantou em nosso coração, de uma mensagem que nós conhecemos, e este amor está esfriando. Poucos realmente estão hoje lutando pela causa de Deus. Poucos hoje estão sacrificando pela causa de Deus. Poucos hoje estão realmente desejosos de que essa causa vá em frente. Nós estamos vivendo um período assim muito difícil, tá? Em que o amor às coisas minhas, às coisas do dia a dia, estejam sufocando as coisas em relação a Deus, né? E sábado nós estivemos numa igreja, longe daqui, uma igreja com 300 membros, e ali a gente percebeu o termômetro da igreja, né? Escola sabatina, chegamos na escola sabatina, e aí o que nós encontramos? Talvez umas 50, 100 pessoas lá, exagerando. Tá? O que deu para perceber? Quem nos levou chegou um pouquinho atrasado também, tá? É o que nós percebemos? Uma igreja de 300 que pouca compromisso com a escola sabatina. Se pouco compromisso há com a escola sabatina, eu imagino que no culto de quarta-feira não há compromisso, no culto de domingo não há compromisso. Então o que acontece? Vão lá para cumprir um ponto de obrigação. E aí eu me lembro, né, de menino, né? Eu dizia para minha mãe: mãe, já fui à missa cedo, estou livre, já comprei a minha coisa, eu posso brincar, eu posso fazer isso, né? Ah, você já foi? Então você pode brincar, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Não está sendo diferente, irmãos, entendeu?
Não está sendo diferente. Então, na hora da crise, irmãos, se as coisas de Deus foram coisas secundárias, foram coisas para cumprir uma formalidade, não vai funcionar. E aí vejam bem, ninguém vai salvar a causa de Deus se ele está no dia a dia não mostrando realmente amor às coisas de Deus. Então nós precisamos sair daqui dizendo o seguinte, né? Eu só vou exercer essa vontade se realmente eu tenho fé nas promessas de Deus, se eu tenho amor a Cristo. Vontade, fé e amor a Jesus. A última coisa que nós vamos aqui entender aqui nessa manhã, em relação a isso, esse menear da cabeça, esse desprezo vai ser real. E os soldados, autoridades seculares, autoridades religiosas, pessoas próximas e até os malfeitores. Se tem uma classe que a gente imaginava que poderia ceder do nosso lado, eu ficava imaginando, né? São os traficantes da vida, são os ladrões da vida, são aqueles que realmente apresentam assim, um estilo de vida que são chamados de cães. Quem são os cães? A Bíblia fala que fora ficarão os cães, os malfeitores. E esses malfeitores, até eles vão lançar, vamos dizer assim, desça da cruz. Por que está sofrendo? Por que está perdendo propriedade? Por que está ameaçando a sua família? Por que está fazendo isto? É loucura! Não faça isto. E aí acontece. Se nós não tivermos uma vontade direcionada a Deus, uma fé e um amor a Jesus, nós vamos ser colocados descendo da cruz. Aí foi feita aqui uma colocação e a nossa vontade. Nós temos uma vontade fragilizada pelo pecado. Nós temos uma vontade que em muitos momentos ela não é exercida ao lado de Deus. Porque, vamos dizer o seguinte, exige um esforço em nossa natureza. Em algum momento, escolher o lado de Deus vai implicar perdas, prestígios, valores. Muita coisa nós vamos perder nesse momento final. Nós vamos perder propriedades, nós vamos perder bens, nós vamos perder familiares, nós vamos perder a aprovação daqueles que estão em volta de nós, e vamos ser ameaçados na sobreexistência. Só existe uma coisa que, aliás, uma das coisas que nós mais vamos perder nesse momento final chama-se reputação. Reputação. Vai doer muito, hein? Tá? Nós não vamos ter a aprovação de ninguém que está em volta de nós, a não ser aqueles que estão vivendo os mesmos conflitos e dramas que nós estamos vivendo. Só aqueles que estiverem vivendo a excelência do cristianismo que Jesus mostra na palavra de Deus, é que realmente vão estar em algum momento ao nosso lado. Mas também eles não poderão nos ajudar. É uma prova individual. É uma prova coletiva, mas ela vai nos afetar como se nós fôssemos a única pessoa que estivesse vivendo na face da terra. Esse vai ser o conflito nosso. Tá? E dentro desse aspecto, irmãos, essa vontade nossa fraca, essa vontade que não é exercida, e aí os que estavam no último encontro, nós falamos sobre aquele paralítico no tanque de Betesda, ele falava de cura, ele vivia num ambiente de cura, ele vivia com amigos na cura, mas ele não cria na cura. Ou seja,
esse poder de exercício da sua vontade está fragilizado. Entendeu? A sua fé está fragilizada. E Deus sabe disso. Como é que Deus quer trabalhar na nossa vida? Deus quer trabalhar numa palavrinha chamada resistência. E como é que essa palavrinha é resistência? Deus quer fortalecer a nossa vida, tá? Deus quer fortalecer a nossa vontade para que nós tenhamos, vamos dizer o seguinte, condições de resistir à tentação. Então Deus trabalhando. E nós precisamos, vamos dizer o seguinte, é um trabalho árduo, é um trabalho, vamos dizer assim, que a nossa natureza humana ela é preguiçosa nesse aspecto, de exercer essa vontade, essa inclinação da vontade ao lado de Deus. E quando vem o poder de Deus, vem a graça de Deus, vem o poder do Espírito Santo, para que nós tenhamos de resistir à tentação. E aí veja bem que nenhuma tentação virá sobre nós que Deus não dará capacidade também de nós resistirmos. Deus não permitirá uma tentação que virá sobre nós que nós não teremos condições de resistir. Sempre haverá, vamos dizer assim, a graça de Deus maior do que a força da tentação. E quando isso acontece na vida, irmãos, nós vamos tornar cada dia mais vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Então nós precisamos apegar muito com Deus, muito na palavra de Deus, e aprender a fazer decisões agora ao lado de Deus. São as pequeninas coisas que nós estamos fazendo hoje ao lado de Deus é que vão dizer se nós seremos vitoriosos ou não no momento final. São as pequenas provas da vida. São os pequenos momentos da vida que providenciam para nós pequenas coisas que vão dizer se nós estamos decidindo ao lado de Deus ou não. E aí Jesus vai colocar um princípio na questão da matemática de que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se eu não sou fiel nas pequenas coisas, se eu não exerço a minha vontade, o poder de escolha que Deus me deu ao lado de Deus nas pequenas coisas hoje, então quando vier as grandes provas, eu não vou exercer ao lado de Deus. Eu vou salvar a mim mesmo. Eu vou descer da cruz. Eu não vou querer morrer por Cristo. Olhando esse cenário que está diante de nós, irmãos, Deus precisa começar, vamos consertar essa expressão aqui, Deus já está trabalhando para que haja mártires, homens e mulheres, que neste momento final vão amar tanto a Jesus e sua causa, que vão colocar literalmente a sua vida no altar de Deus. Se for fogueira, que seja fogueira. Se for a cadeira elétrica, que seja cadeira elétrica. Tá? Se for uma cadeira de força elétrica, que seja. Se for uma injeção letal, que seja. Mas o seguinte, como aqueles 3 homens lá diante de Nabucodonosor furioso, diante do estado furioso, eles vão dizer, olha, ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor nos livrar. Se o Senhor não quiser livrar, se o caminho nosso for a fornalha ardente, seja. Mas uma coisa nós colocamos a nossa vontade. E essa vontade que Deus nos colocou, é uma vontade que nós temos exercitada pela fé que nós temos nas promessas de Deus. E é uma vontade que está relacionada também com o amor que nós temos à causa de Deus. Fique sabendo, rei, se for para a fornalha nós iremos. Se Deus nos permitir para a fornalha, nós viremos. Então nós precisamos, irmãos, de uma vontade fortalecida pelo poder de Deus, de uma vontade direcionada pelo poder de Deus e exercida em direção a Deus, de uma fé real nas promessas de Deus e de um profundo amor a Jesus. E como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou ter um amor a Jesus? Como é que eu vou ter vamos dizer assim, uma fé nas coisas de Deus? Como é que eu vou ter uma vontade alicerçada segundo a vontade de Deus? Eu preciso do poder da graça de Deus.
Eu preciso contemplar a Cristo. Eu preciso falar mais de Jesus. Eu preciso aprofundar uma comunhão mais profunda com Cristo, irmãos. Então, o tempo em que Deus nos chama hoje, chamado hoje, é o tempo de uma profunda comunhão com Cristo. É uma profunda experiência com a palavra de Deus, irmãos. É um profundo envolver-se com a pessoa de Jesus. E isso passa também pela obra do Espírito Santo. Que tempo nós estamos vivendo, irmãos? Tempo da palavra de Deus ser mais obedecida em nossa vida. Tempo de nós consultar mais a palavra de Deus, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, como é que a palavra de Deus está dizendo? É isto a aprovação da palavra de Deus? Este é o caminho que Deus escolhe para mim? É isto a vontade do Senhor na minha vida? Quais são os planos que eu tenho na vida? Estão de acordo com a vontade de Deus? E nessa experiência de vida, nós vamos aprendendo a depender de Deus. Para que na hora da cruz, na hora final, na hora do menear a cabeça, nós possamos permanecer na cruz, morrendo pela graça de Cristo, cedendo o nosso eu e colocando ao inteiro dispor de Cristo. Que tempo só nós estamos vivendo, irmãos? Tempo de renúncia, tempo de entrega, tempo de comunhão, tempo de busca, tempo de morrer pela causa de Deus. Que Deus ajude a entender isso. Que o amor de Jesus possa ser a motivação do nosso viver. A alegria que nós temos na vida é por causa da graça de Cristo. Amém. Tudo na vida, por mais importante que seja, não pode tirar o amor a Cristo. Os sonhos que nós temos com a vida, se são maiores do que o amor a Cristo, são sonhos falsos. As metas que nós colocamos na vida, se não é por amor, se o amor de Cristo não está acima, são metas vazias, sem sentido na vida. São metas de realização humana, mas sem sentido na vida. Que Deus ajude. Amém. E quando vier o momento que a imagem da besta quiser morrer, quantos não adorem a besta e sua imagem, nós possamos dizer: Senhor, pela tua graça, que nós vamos ceder a nossa vontade em direção à tua vontade, para que a tua vontade seja a nossa vontade. E assim o Senhor esteja operando sempre em nossa vida, o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Amém. Bondoso Pai, queremos te agradecer aqui nessa manhã, Senhor, pelo teu grande amor. Queremos te agradecer, Senhor, pela visão do futuro, mas também pela visão do presente. Amém. Pai, o Senhor está dando um tempo de graça para nós, Senhor. Um tempo emprestado, é bem verdade, Senhor. Um tempo em que a contagem dos dias finais, Senhor, estão cada dia mais escassos. Onde a tua palavra diz que o fim de todas as coisas está próximo, Senhor. Onde o Senhor diz para nós nessa manhã, Senhor, que haverá em volta de nós o menear da cabeça, Senhor. Desprezo, reprovação do mundo, perda, Senhor, da nossa reputação, perda de bens, valores, quem sabe até familiares, Senhor. Pai, aumente o nosso amor às coisas altas do céu, Senhor. Amém. Nos dê um profundo amor a Jesus, Senhor. Amor à sua palavra, Senhor. Amor à tua santa lei, Senhor. Amor à tua santa igreja, Senhor. A tua causa aqui na terra, Senhor. Pai, desperta-nos, Senhor. Tira de nós esse sono, Senhor. Pai, é a realidade da eternidade que está diante dos nossos olhos, Senhor. E nós, como seres humanos, Senhor, somos muito limitados, Senhor, em enxergar a grandeza, Senhor, do que o Senhor quer colocar para nós na eternidade. Amém. Pai, que a tua igreja nesta manhã, Senhor, que tem um Deus todo-poderoso, Senhor, com recursos, Senhor, para que cada provação, cada tentação, Senhor, nós possamos vencê-la segundo o teu poder e aquilo que o Senhor nos ajuda a vencer, segundo, Senhor, exercendo a nossa vontade em direção à tua vontade. Amém. Pai, aumente a nossa fé, Senhor. Por favor.
Aumente o nosso amor a Cristo, a sua causa, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Em Cristo Jesus.